Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Sim, enquanto ainda estamos em pé, vamos aproveitar essa oportunidade para agradecer a Deus. Diga, obrigado, Jesus. Dê graças a Deus, dê graças a Deus, agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida do nosso pai na fé, o profeta Sr. T.B. Joshua, por todas as grandes e maravilhosas coisas que ele fez, que Deus fez por meio dele. Agradeça a Deus pelo que Deus está fazendo através da Igreja Sinagoga de todas as nações. Agradeça, agradeça. Agradeça a Deus pela vida da nossa mãe na fé, pastora Evelyn Joshua, a líder da Sinagoga Igreja de todas as nações, uma mulher de visão. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pela vida dela. No poderoso nome de Jesus, nós agradecemos. No poderoso nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Cumprimente o seu vizinho com bom dia e vença hoje. Cumprimente seu outro vizinho com bom dia e vença hoje. E cumprimente os espectadores de todo mundo com bom dia e vença hoje. Aleluia! Feliz Domingo de Ramos. Cumprimente seu vizinho com Feliz Domingo de Ramos. Cumprimente seu outro vizinho com Feliz Domingo de Ramos. E cumprimente os espectadores de todo mundo com Feliz Domingo de Ramos. Sim, obrigado, Jesus. Hosana ao Rei dos Reis. Aleluia. Sim, podem se sentar na presença de Deus. É hora da palavra de Deus. Por favor, abram sua Bíblia comigo. No livro de Lucas, capítulo 19. Vou ler do versículo 29 até o 40. Verso 29, eu leio. Ao se aproximar de Betfagé e Betânia, no monte chamado das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, vão ao povoado que está adiante, e, ao entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar, por que o estão desamarrando? Vocês responderão, o Senhor precisa dele. Aqueles que foram enviados partiram, encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Mas enquanto desamarravam o jumentinho, os donos dele lhes perguntaram, por que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam, o Senhor precisa dele. Então o levaram a Jesus, lançaram seus mantos sobre o jumentinho e fizeram Jesus montá-lo. Enquanto ele prosseguia, o povo estendia seus mantos pelo caminho. Quando ele já se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus com alegria, em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo, bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus, Mestre, repreenda os teus discípulos. Verso 40, que é o último verso. Mas ele respondeu, eu lhes digo que, se eles se calarem, as pedras clamarão. Aleluia! O título da mensagem de hoje é Louve a Deus sempre.
Diga ao seu vizinho, louve a Deus. Sempre. A passagem que acabamos de ler agora fala da entrada triunfal do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em Jerusalém. Foi de fato a vitória da humildade sobre o orgulho. Foi de fato a vitória do amor e da alegria sobre o ódio e a amargura. Nosso tema, louve a Deus sempre. Quando dizemos louve a Deus sempre, queremos dizer expressar nosso amor e adoração a Ele em todo o tempo, independentemente da situação. Somente o Deus Todo-Poderoso é digno do nosso louvor. Ele merece nosso louvor. O diabo sempre quis ser adorado. Se ele não pode receber a adoração para si, ele tenta afastar as pessoas do verdadeiro louvor a Deus. Foi por isso que os fariseus, influenciados pelo diabo, queriam que o povo parasse de louvar a Jesus. Mas como lemos no versículo 40, Jesus disse a eles, se estes se calarem, as pedras clamarão imediatamente. Ou seja, se os seres humanos que Deus criou à sua imagem se recusarem a louvá-lo, as pedras clamarão espontaneamente em louvor. Você quer ser substituído por uma pedra? Você quer que uma pedra tome o seu lugar? Diga ao seu vizinho, eu nunca vou me calar. Eu nunca vou me calar. Eu sempre louvarei a Deus. Sim, louve a Deus sempre. Como o maior produto do Espírito Santo, nenhuma pedra deveria fazer o que nós fomos criados para fazer, que é louvar e adorar a Ele. Por toda a Escritura, somos instruídos a louvar a Deus sempre. Louvar a Deus é um mandamento direto de Deus para nós. Não é uma opção. Não é algo que fazemos quando sentimos vontade. Não é algo que fazemos quando é conveniente para nós. É algo que devemos sempre fazer. Porque somente o Deus Todo-Poderoso merece nossos louvores. Somente Ele é digno dos nossos louvores, da nossa adoração, da nossa exaltação. Povo de Deus, o propósito da vida é glorificar o Criador, que é Deus Todo-Poderoso. Se você não conhece o propósito da vida, você será sobrecarregado pelos acontecimentos ao seu redor e não conseguirá reconhecer e valorizar Deus, o Criador da vida. Diga ao seu vizinho, você foi criado para louvar a Deus. Você foi criado para louvar a Deus. E Deus Todo-Poderoso nunca deixa de nos dar motivos, dia após dia, para louvá-lo. Você tem um motivo para louvar a Deus? Você tem um motivo para louvar a Deus? Sim. Cada um de nós, sem dúvida alguma, temos motivos para louvar a Deus. Mas muitos de hoje se esqueceram do propósito original da criação, que é louvar e adorar a Deus, por causa da situação em que se encontram.
Então esses dizem, eu não tenho motivos para louvar a Deus. Você ouve alguns dizendo, se Deus me abençoar, eu louvarei todos os dias da minha vida. Isso quer dizer que se Deus não te abençoar, você não o louvará? Alguns até perguntam, como você espera que eu louve a Deus se estou no meio da frustração e da dor? Isso quer dizer que se Deus não remover a frustração e a dor, você não o louvará? As pessoas acham difícil louvar a Deus em tempos difíceis, porque estão focadas apenas no que Ele dá, e não em quem Ele é. Quer Ele te cure ou não, Ele é Deus, aquele que cura. Quer Ele te liberte ou não, Ele é Deus, o libertador. Quer Ele te abençoe ou não, Ele é Deus, o provedor. O livro de Salmos, capítulo 107, versículo 1, nos dá um ótimo motivo para louvarmos a Deus sempre. Salmo 107, versículo 1 diz, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e sua misericórdia dura para sempre. O profeta Joshua dizia, nenhum atributo de Deus é tão recomendável quanto a sua bondade. Se formos sinceros conosco mesmo, quando tiramos um tempo para refletir sobre a nossa vida, desde o momento em que nascemos até agora, veremos que temos sido beneficiários da bondade de Deus e também da sua misericórdia que dura para sempre. A Bíblia diz que, por causa da misericórdia de Deus, não somos consumidos. Isso significa que foi a sua misericórdia que te sustentou. A misericórdia de Deus preservou a sua vida. Isso não é motivo suficiente para louvar a Deus? Não é motivo suficiente para adorá-lo e agradecê-lo? O versículo 8 diz, do mesmo capítulo, Salmo 107, versículo 8 diz, oh, que os homens rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Povo de Deus, não vamos basear nossos louvores a Deus no nosso estado natural, mas sim em quem Ele é e em tudo o que Ele tem feito. Dessa forma, nós sempre o louvaremos. Se pudermos te encorajar, você está confuso e desanimado por causa da situação em que você está? Louve a Deus mesmo nessa situação. O louvor é muito eficaz. O louvor coloca nosso foco em Deus e libera a força do Senhor dentro de nós. Se a alegria do Senhor é a nossa força, então quando escolhemos glorificar a Deus e viver em louvor, a força dele começa a fluir em nós. À medida que começamos a louvar a Deus, abrimos a porta para que Ele opere em nós e através de nós. E com certeza isso será a nosso favor, assim como aconteceu com Josué e o povo de Israel, quando eles o louvaram. Existe um cântico antigo que costumávamos cantar, mas muitos cantam apenas como uma música qualquer, quando na verdade é uma mensagem poderosa. É mais ou menos assim. A música diz, The walls of Jericho fell down flat. The walls of Jericho fell down flat. What was the reason why? Children of God were praising the Lord. The walls of Jericho
Povo de Deus, à medida que você começa a louvar ao Senhor, tudo aquilo que se levantar como uma muralha diante você cairá por terra em nome de Jesus. À medida que você louva a Deus em meio à sua situação, toda a muralha diante de você começará a cair por terra em nome de Jesus. Isso mostra o quanto o louvor é eficaz e poderoso. Quando os filhos de Deus estão louvando ao Senhor, os inimigos ficam desconfortáveis. Quando os filhos de Deus estão verdadeiramente adorando, Satanás e seus seguidores sabem que já perderam, pois o coração e a mente dos filhos de Deus estão fixos somente no Senhor e não estão suscetíveis às tentações do inimigo. Se você quer que Satanás fuja apavorado hoje, louve a Deus com todo o seu coração. Diga ao seu vizinho, louve a Deus sempre. Louve a Deus sempre. Me permita fazer uma pergunta para você. Será que algum dia estaremos livres de problemas? A resposta é sim. Sim. Mas não enquanto estivermos neste mundo. O mundo não é perfeito. Então o que devemos fazer enquanto isso? Louvar a Deus. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor. Não importa o que você esteja passando. Isso não deve te parar, mas deve te encorajar. Encorajar e exercitar a sua fé como cristão. Mas aqueles que louvam a Deus, no meio dessas lutas, das dores e das dificuldades, demonstram que são verdadeiros filhos de Deus. O choro não pode impedir a adoração. O sofrimento não pode impedir o seu louvor a Deus Todo-Poderoso. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 ao 18, nos diz: regozijai-vos sempre. Preste atenção. A Bíblia não diz para você se alegrar às vezes. Ela diz para se alegrar sempre. Orai sem cessar. Em tudo, dai graças a Deus. E o mais importante de tudo, que diz, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E oramos para que Deus Todo-Poderoso te conceda a graça para louvá-lo e não reclamar, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe sua palavra em seu coração, em nome de Jesus. Lembre-se, Deus te ama e permaneça abençoado em nome de Jesus.